Eu quero ir para o livro de Efésios, capítulo 4, no verso 16, do 15 ao 16, onde não tem como fugirmos desse tema sem falar desse texto, onde Paulo fala dessa igreja, a igreja de Éfeso, no livro de Efésios. Efésios capítulo 4, verso 15. O tema dessa mensagem é a igreja, o corpo de Cristo. Antes, verso 15, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, Paulo, ele fala muito da importância do amor na igreja. E se você analisar um pouco esse capítulo, desde o início, Paulo fala do amor, mas ele fala também, querido irmão, da verdade, verdade em amor. Queridos irmãos, quem era essa igreja? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, fala também dessa igreja. Mas o que significa Éfeso? Qual o significado dessa palavra? Diga comigo, desejável. Imagine você uma igreja desejada. Uma igreja desejada pelos membros da sociedade. Uma igreja desejada pela região leste. Quando entra na igreja, o desejo dela é estar aqui conosco, fazer parte desse corpo. Por que essa igreja de Éfeso era uma igreja desejável, era uma igreja desejada? Por que as pessoas gostavam de ir para aquele lugar? Por que havia algo que chamava, que era atrativo na vida daquela igreja? Era porque era bem localizada, era bonita, era uma estrutura bela, não sei te falar isso, irmãos. Mas de uma coisa, Paulo fala sobre o amor. Então isso significa, irmão, que aquela igreja tinha uma característica muito forte, chamada uma igreja que amava todos que ali participavam. Era algo notório, era algo visível, era algo vivido naquela igreja, o amor. Paulo fala muito claro, porque Paulo quer resgatar sobre essa igreja novamente o amor que ela tinha se perdido. Ele queria com a sua mensagem, com essa carta, trazer à evidência novamente aquilo que era desejável há muito tempo. No livro de Apocalipse diz que a igreja estava a ponto de ser vomitada, porque não era nem quente nem fria. Amados irmãos, então Paulo ele investiu nessa igreja. A Bíblia diz, e segundo alguns estudos, por 3 anos, Paulo estudou, Paulo ensinou o básico, de capa a capa, a visão apostólica para aquela igreja, que era algo de casa em casa, que era algo de modelo celular, que era algo vivido nitidamente, de uma forma que todos eram participativos da igreja. E Paulo tinha esse cuidado nesse momento dessa carta. Paulo trazia isso à igreja, irmão. Talvez você não saiba, mas aquele João, no qual Deus deu a revelação do livro de Apocalipse na ilha de Patmos, era o pastor dessa igreja. Imagine a riqueza de púlpito que tinha essa igreja, irmãos. Imagine isso. Tenha noção disso. Da qualidade de ensino. Paulo por 3 anos, depois João, que tinha algo tremendo em visão a Deus. Porém a igreja tinha se perdido. Porém a igreja não tinha mais o amor. Porém a igreja estava perdendo a sua essência. Porém a igreja não estava mais rompendo, não estava crescendo. A igreja estava virando algo simplesmente aquelas pessoas que eram egocêntricas,
que olhavam para si e não quero nada a ver com nada mais. Eu vou me importar comigo agora. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. É isso que é a noiva de Cristo, irmãos? É esse o corpo que Deus quer? Isso é um organismo vivo? Não, irmãos. Queridos irmãos, é interessante, irmãos, que Paulo fala sobre isso. E João, lá no Apocalipse, fala sobre a volta do primeiro amor. Ele cobra isso sobre aquela igreja. E nós já ouvimos essa frase muitas e muitas vezes, quem sabe você já falou ela. Pastor, esse irmão está no fogo do primeiro amor. Talvez você já disse isso é coisa do primeiro amor. Depois que passar alguns anos, algum tempo, a gente vai saber quem é quem de fato. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que será se não tivermos no primeiro amor, nós estamos caídos? Será se estou fora dos parâmetros de Deus se eu não estiver no primeiro amor? Talvez você tenha visto tanta coisa, querido irmão, que o desagradou. Talvez você tenha visto tanta coisa que te machucou. Eu acho tremendo quando Deus trabalha usando os seus anjos da igreja. Deus trouxe algo na vida do bispo Timóteo no mês passado sobre quebrantamento, irmãos. Quantas pessoas estavam machucadas que foram curadas nesse mês? Quantas pessoas estavam desgarradas, sofreu uma decepção enorme e Deus trouxe cura nesse mês. Agora Deus nos dá algo para mexer com o nosso brilho, chamado igreja, chamado corpo. E quantas das vezes no seu íntimo, irmão, você está ferido, ou ainda está ferido, ou às vezes feriu os teus princípios, e você se aquietou, você está machucado, você está sem esperança às vezes do reino de Deus. Aí eu te pergunto, você está frio do primeiro amor, mas você está fora? Você caiu? Você desviou? E muitas das vezes é isso que nós estamos fazendo com o nosso próprio corpo, irmãos. Estamos julgando, estamos apontando o dedo. Ouça, por favor, quando eu julgo um membro, quando eu aponto o dedo para um membro, quando eu firo ele com palavras agressivas, eu estou me ferindo porque eu sou corpo. Então, queridos irmãos, mas a pergunta é, você vai ficar assim, irmão? A pergunta é, e agora? Eu não estou com o primeiro amor. Fui machucado, Deus trouxe palavras, estou curado, e agora? Quais são as suas reações? Isto vai ficar assim? Querido irmão, deixe tudo para lá, porque Cristo nunca te abandonou. Talvez muitos Judas passaram pelo seu caminho. Talvez muitos te traiu, mas ouça, por favor, Jesus nunca te deixou, nunca te abandonou, irmão. Porque Ele é o cabeça. Amém, querido irmão? Querido irmão, não importa quantas situações você tem vivido. Hoje, eu creio que nesse mês, eu creio que nessas palavras, eu creio que o Senhor vai renovar-nos e trazer novamente a alegria da salvação em nosso coração. Levante-se, irmão, nesse tempo. Levante-se nesse momento. Não fique com a sua guarda desprotegida. Levante-se, tome uma posição, porque você faz parte desse corpo. Amém, irmão? Aleluia. Levante-se,
Receba nesse tempo fogo de Deus, poder de Deus, unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia, irmão. E seja abençoado. Diga para o seu irmão, e seja abençoado. Diga para ele, receba o amor do céu, irmão. Deixa Deus acender esse fogo na sua vida novamente. Deixa o Espírito Santo acender novamente esse fogo que tem que ficar continuamente acesa no altar. Acesa no altar, vida de oração, vida de comprometimento com Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a pergunta é, por que Paulo estava tão preocupado com essas duas palavras com a igreja de Éfeso? Verdade e amor. Querido irmão, e eu quero caminhar um pouco por esse caminho agora com você. Ouça bem, sem verdade e amor, jamais nós vamos crescer. Diga isso comigo. Sem verdade e amor, jamais nós vamos crescer. Não é somente como igreja, irmãos. É como família, é como empresário, é como pessoa da sociedade. Verdade e amor. Então são essas duas palavras que Paulo estava preocupado dentro do corpo de Cristo. Paulo estava trazendo isso, irmão. Agora eu quero dizer algo para você, irmão, sobre a verdade. Quantos amam a verdade? Aleluia. Pouca gente levantou a mão, misericórdia. Você ama é mentira, irmão. Não vi isso. Eu quero ver agora. Quantos amam a verdade, irmão? Aleluia. Você não me entendeu. Aleluia. Então, querido irmão, mas ouça bem, por favor. A verdade sempre torna ríspida, querido irmão, quando não vem temperada com amor. A verdade é ríspida, dura, cruel, quando ela não tem um tempero chamado amor. Por exemplo, meu bem, você está gorda. Meu bem, você não é a mesma pessoa que eu casei. Lógico, você também está velho, está tudo murcho, irmão. Mas se você é uma verdade, porém ela é ríspida e dura, irmãos, porque ela não vem temperada com amor. Porque quem ama diz assim, olha, eu resolvi fazer uma academia, você pode me acompanhar nessa academia? É uma verdade endossada com amor. Quantas vezes você feriu seu marido com palavras duras, não está dando mais conta do recado, está frouxo, coisa e tal. É uma verdade, mas é dura, não é feita com amor. Então, querido irmão, a verdade é sempre ríspida quando não vem temperada com amor. E é isso que Paulo está falando. É isso que nós temos que tratar com o nosso corpo, com o nosso irmão, com a igreja, com amor. Eu amo, eu vou doar uma cadeira. Eu amo, eu vou doar uma cesta básica. Eu amo, eu vou ajudar o Colégio Querigma. Eu amo, eu vou ajudar a associação. Eu amo a igreja. Quando é endossada com amor, temperada com amor, nós vamos crescer, irmãos. E infelizmente muitos estão empancados porque não estão amando a obra ou amando o seu próprio corpo chamado igreja. Amém? Outra coisa importante, eu falei que a verdade se torna ríspida quando não vem temperada com amor. Mas eu também digo, o amor se torna frouxidão quando não é temperado com verdade. Se torna frouxo. Você está vendo o irmão quebrar a cara, você o ama, mas não diz nada. Não fala nada, está frouxo.
Eu amo demais, pastor. Eu fiquei com cerimônia, com vergonha de falar. Então, quem ama, fala, endossada com amor. Então, querido irmão, são essas duas palavras que Paulo, ele trata nesse texto. Ele fala sobre isso. E ele fala sobre exercer os dons. Ele fala sobre exercer o ministério. Ele fala sobre o exercício de cada função. Não é porque eu sou pastor que eu não posso e não vou amar. Não é porque eu sou pastor que você tem que me engolir. O que eu falar você tem que fazer. Não é porque eu sou um líder que eu tenho isso. Meu irmão, eu sou tão corpo quanto você. Então, querido irmão, Paulo fala sobre isso. Endosse com amor essas verdades. Chame para perto, ame, fale uma verdade, mas endosse com amor. Mas também não deixe de amar, querido irmão, escondendo uma verdade. Amém, irmão? E quando nós amamos, nós entendemos que é uma igreja que se importa. Tem um exercício no quartel, irmãos, que ele é obrigatório. Nós éramos de uma companhia de 200 soldados. Mas quando nós íamos para o exercício, não poderia chegar no quartel 199, tinha que chegar 200 soldados. Nem que fosse o corpo daquele soldado. E hoje nós vimos já filmes, soldados deixados para trás. Hoje nós vemos isso muito bonito, a igreja não deixa os soldados feridos para trás. Querido irmão, isso é uma verdade. O corpo de Cristo não pode deixar os seus feridos para trás. Porque nós estamos deixando um membro para trás e deixando esse membro sermos um corpo com defeito, irmãos. Queridos irmãos, o que a palavra nos ensina é vivermos unidos, como diz aqui, e ajustados, juntos, unidos, ajustados, complementando um ao outro, ligados um ao outro, irmão. Não tem nenhum membro do corpo maior, mais importante, melhor dizendo, do que o outro. Todos têm a sua importância. E infelizmente nós só acordamos para a importância de um membro de um corpo quando nós perdemos esse membro. Eu estou falando do corpo, e está ligando também a nossa igreja, mas eu estou falando do corpo físico. Tem pessoas que se importam, tem pessoas que acham ruim levantar de madrugada e ir no banheiro. Mas fica sem os rins para você ver, irmão. Se os rins parar, nem água você pode tomar mais. Só sabe da importância quando se perde o órgão. Desde o dia que eu ouvi isso, irmão, eu dou graças a Deus que eu acordo e não faço na cama. E vou para o banheiro, pastora. Graças a Deus por isso, porque está tudo funcionando com os meus rins. Amado irmão, o que eu quero dizer com isso, irmão? É que nós precisamos estar bem ajustados. Querido irmão, a convivência entre nós é um grande desafio. Mas quando nós temos um amor envolvido, é possível. É possível, irmãos. Queridos irmãos, essa convivência, ela tinha que ser natural. Quando Deus fez Adão, quando Deus o criou, vinha na virada da tarde conversar com Adão de uma maneira muito natural. Então essa convivência, esse relacionamento tinha que ser natural. Esse tipo de palavra que nós temos que nos unir, que nós temos que nos ajustar, que nós temos que andar unidos, alinhados, né, como juntas, bem ajustados, não era para se falar. Era algo natural entre nós. E quando nós estamos vivendo isso de maneira natural, quando as células são naturais, o mover de Deus vem, quando as coisas não são forçadas, dentro do amor, nós rompemos, nós crescemos, irmãos.
E eu creio que Deus já tem falado muito tempo nisso na vida do bispo Timóteo aqui. Porque eu, como discípulo direto, tenho toda a liberdade. Eu tenho toda a liberdade. Sabe, irmão, pensa numa pessoa que é livre dentro desse ministério. Sabe, não sou desobediente, não sou uma pessoa que faço as coisas do meu jeito, tenho seguido, lógico que tem tudo, tem ordem, tem princípios, tem a organização, isso chama coerência, isso chama amor, isso chama dedicação e respeito. Mas eu tenho muita liberdade aqui nessa igreja. Por quê, irmãos? Porque há um amor que nos envolve aqui dentro dessa igreja. Eu creio nisso em nome do Senhor. E vai chegar um tempo que isso vai ser muito natural. Eu creio em nome do Senhor. Mas a igreja de Corinto, o eu, tinha prevalecido sobre tudo, sobre todos. Não sei, irmão, se era porque era muito conhecimento, era muita coisa, sabe, era muita revelação, era muito... E quando se tem muito isso, muitas das vezes as pessoas se tornam egocêntricas, eu sou melhor que ele, olha, fulano pregou, mas eu vou subir lá em cima e vou arrebentar. Não, irmãos, Deus usa cada um aqui em cima da maneira que Ele quer. Deus usa lá na célula o mais simples e tem uma palavra enriquecedora. Então, entenda isso, por favor. Quantos aqui já quebraram um braço? Eu nunca quebrei um braço e nem uma perna, em nome de Jesus não vou quebrar. Mas quantos já quebraram? Que levanta a mão, um braço, uma perna, uma costela, um dedo mindinho, um dedo polegar, qualquer coisa, já quebrou algo no seu corpo. Quando se quebra, o que acontece? Na minha época ia para engessar, hoje a palavra ficou mais moderna, vai para imobilizar, mas dá na mesma. Então, eu quero trazer algo aqui nesse exemplo. O gesso, irmão, serve para imobilizar. O gesso serve para imobilizar um membro fraturado do corpo, não é isso, irmãos? E muitas das vezes eu lembro que na minha sala de aula, eu estudava no SESI, e tinha um menino que quebrou o braço, e ele chegou... Aí todo mundo ficou dodói, ele estava dodói, e assim todos chegaram nele, perguntaram como que foram. E aí, irmão, surgiu a ideia de escrever no gesso. Alguém já deixou escrever no seu gesso lá o nome? Escreveram no gesso lá o nome de cada um. E no início foi muito difícil para aquele menino, para aquela criança, porque ele escrevia com a direita, então teve que se adaptar a escrever com a esquerda, então ele estava com o membro imobilizado. Ele não estava normal. Mas quando se acontece isso, que é imobilizado, irmão, a pessoa corre um risco de acostumar com aquele gesso, de ficar imobilizado. Mas o médico tem o seu tempo quando ele imobiliza um membro. Ele logo tira o gesso, quando ele colou, e vai para a fisioterapia. Aí que o negócio pega, irmãos. É ou não é? Você está com a perna quebrada, né? Não, só o joelho. Então, a fisioterapia. Então, eu entendi algo, irmão. Que o Espírito Santo está sendo fisioterapeuta nessa igreja nesse tempo. Está puxando muitos órgãos que estão atrofiados. Está tirando do acomodismo. Está tirando algumas acomodações que você criou nesse gesso, irmão. Deus está tirando. Deus está te incomodando no sono, na comida. Você está perdendo algumas coisas. Sabe o que é isso? É o fisioterapeuta chamado Espírito Santo. Vamos, você está doendo é para doer mesmo. Porque se não doer, irmão, se não esticar o órgão, ele não volta a funcionar da sua maneira normal. Então diga para o seu irmão, está doendo, tá? Está doendo? Pergunta para ele, está doendo? Mas é assim mesmo. Amém, irmãos? Essa dor vai passar. Quantos membros estão atrofiados? Quantos membros estão atrofiando? Jesus curou um homem de uma mão mirrada. A mão, assim como a mão é para o corpo, porque a mão pega as coisas, a mão traz para o corpo
A mão tem essa função de alimentar o corpo, tem a função de doar, tem a função de plantar, tem a função de alongar e pegar na mão, tem a função de abençoar, mas aquele homem estava com a mão mirrada. A sua fé espiritual, a sua fé estava mirrada. Assim como a mão é para o corpo, a fé é para o espírito, irmão. Sabe por que muitas coisas não têm rompido na tua vida? Porque a tua fé está mirrada. Mas em nome de Jesus Cristo, hoje o Espírito Santo vai alongar essa fé, e você vai ter uma fé como de Abraão, em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Diga: Deus não vai te dar somente um binóculo para ver a terra. Deus vai te dar um radiotelescópio, irmão, para ver a terra. Você crê nisso, irmão? Eu creio, em nome de Jesus. Irmão, isso é muito importante. Por que eu falei do gesso? O gesso pode subtender também como templo, paredes. Pessoas querem ficar somente sentadas. Pessoas querem ficar somente quietas. Eu estou falando de mim, irmão. Quando eu vim do Pará, há 8 anos, mais ou menos, quase 9, né, meu bem? 9 anos. Eu vou procurar uma igreja grande, vou sentar lá atrás, onde ninguém me nota, ninguém me vê, e ali eu vou congregar. Automaticamente eu estava dizendo: ali eu vou ficar engessado, com o meu ministério quietinho, ninguém vai me ver, ninguém vai me conhecer. Mas, irmãos, a pastora Lourdes não deixou. Ela não deixou eu ficar quietinho. E eu dou graças a Deus pela vida da minha irmã. Não deixou eu me engessar. Não deixou ficar quieto. Deus a usou. Então, quando Deus estiver usando a boca de alguém na tua vida, ouça. Deus está quebrando o gesso na sua vida. Deus está quebrando o gesso. Você não foi feito para ficar imobilizado. Você foi feito para colher, para plantar, para romper, irmão. Para ser uma bênção, para ser um abençoador. Esse é o propósito do chamado de Deus na sua vida. Isso é igreja. Amém, querido irmão? Isso é igreja. Aleluia. Queridos irmãos, voltando para o verso 15, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Aleluia. Sabe o que é isso, querido irmão? Unidos e aliançados. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, para o crescimento, para uma boa convivência, para um corpo saudável, para um corpo sem estar engessado, doente, atrofiado, ele precisa estar unido e aliançado. Amém, irmão? E o que é estar unido e aliançado? É ser um cristão com comunhão com os outros cristãos. Amém, irmão? Porque ser um cristão sem comunhão com outros cristãos é a mesma coisa de ser um soldado sem exército. É a mesma coisa de ser um marinheiro sem navio. É a mesma coisa de ser um músico sem orquestra. É a mesma coisa de ser uma abelha sem colmeia. Deus não te fez para andar sozinho. Deus te fez para andar no corpo, para ser membro do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Ouça bem, irmão. O que quer que te afete, o que quer que te afete, afeta a um diretamente e também afeta outros indiretamente. E eu gostei muito dessa frase, guarde aí, ó. Eu nunca poderei ser o que devo ser, até que você seja o que deve ser. Vou repetir. Eu nunca poderei ser o que eu devo ser, até que você seja o que deve ser. E outra,
E você nunca poderá ser o que você deve ser, até que eu seja o que Deus quer que eu seja. Sabe o que isso significa, querido irmão? Que eu vou só ser quando a pastora Jenny for. Ela vai ser quando eu for. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém vai estar num ponto maior do que o outro. Todos vão estar no mesmo nível. Do céu o Senhor não olha pastor, bispo, apóstolo, diácono, presbítero. Do céu o Senhor vê a noiva de Cristo. A noiva que deve ser adornada. A noiva que deve ser fiel. A noiva que deve ser encorpada, unida, ajustada. É isso que Deus vê. Mas aqui nós temos a divisão eclesiástica, a hierarquia. Isso é muito importante, é o que chamamos de efeito de organização. Amém, irmãos? E eu quero encerrar, querido irmão, porque o assunto é longo. Como diz o nosso pastor Ed, sem mais delongas, fica de pé. Aleluia. Eu sei que muitas palavras virão, e eu creio que o Senhor tem falado conosco nessa mensagem. Agora ouça para mim, olha para mim, por favor, querido irmão. Ninguém consegue ficar numa igreja, ninguém consegue ficar em um corpo onde não se estabelece relacionamentos sadios, onde não se estabelece relacionamentos de amizade, de amor, de proteção, de solidariedade e tantos outros sinônimos que você quiser e adjetivos que possam aderir ao corpo de Cristo. Mas de uma coisa eu tenho visto na nossa igreja Luz para os Povos, não é puxando sardinha para nós não, irmão. Eu vejo muitos adjetivos, eu vejo amor. Nós não somos os melhores, como diz o bispo. Nós temos que aprender muita coisa. Mas de uma coisa é certa, quando chega ao ouvido do bispo, quando chega ao ouvido dos pastores, nós fazemos de tudo o que nós podemos para que as coisas sejam resolvidas e amadas com muito amor, irmãos. Amém, querido irmão? Então ouça, por favor. Nós somos uma igreja viva. Olha para um vivo que está do seu lado aí. Diga, você está vivo, irmão. Diga, você não está morto. Diga, você não está engessado. E se estiver, o Espírito Santo vai tirar esse gesso hoje. E vai fazer uma fisioterapia na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar como igreja. Vamos orar unidos. Vamos orar crendo que o Senhor tem o melhor para essa igreja. Vamos orar dizendo: Senhor, aumente o amor e a verdade no nosso meio.